Olá amigos do rbtech.info, eu sou o Ricardo, estamos iniciando o nosso primeiro Tô a Fim de Saber e o assunto de hoje é lógica de programação. Então durante alguns dias você poderia postar aí nos comentários de um artigo no nosso blog dúvidas, perguntas sobre lógica de programação e eu selecionei algumas dessas perguntas que foram postadas para responder no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o que eu entendo de lógica de programação e a forma como as escolas, como os sites que vendem cursos estão abordando a lógica de programação. De uma maneira geral, esses sites tratam a lógica de programação como sendo um requisito para você ser um programador, para você aprender uma linguagem de programação. Só que eles não explicam o porquê de que a lógica é um requisito para programar. Eles não fazem essa distinção. Eles simplesmente dizem que você precisa aprender lógica, mas não dizem o porquê e não dizem também como que vai ser essa lógica, o que você vai desenvolver com essa lógica de programação. Então, para você entender melhor, lógica de programação é programação em teoria, ou seja, em lógica você aprende tudo aquilo que você pode fazer com a programação, só que a diferença é que na lógica você aprende a fazer no papel e na caneta, e em programação você vai para o computador e vai desenvolver um sistema, um aplicativo. Então, basicamente, lógica de programação é a ciência que ensina tudo aquilo que você pode fazer com qualquer linguagem de programação. Por exemplo, em cursos de lógica de programação você aprende sobre tipos de dados, variáveis constantes, estruturas de controle, de decisão, de repetição. Então tudo isso você pode usar em qualquer linguagem de programação. Toda linguagem tem variável, tem constante, tem estruturas de controle, laços de repetição e assim por diante. Então lógica de programação é isso, é a teoria da programação, é aquilo que você pode fazer com qualquer linguagem que você for aprender. Sabendo disso, sabendo desse ponto de vista que eu tenho sobre lógica de programação, vamos então à resposta das perguntas que eu selecionei sobre lógica. Algumas não tão específicas, mas basicamente todas seguiram a mesma linha de raciocínio. Vamos começar então com a pergunta do Douglas Oliveira, que pergunta o seguinte: devo planejar previamente qual a finalidade do meu código e dividir as etapas num passo a passo? Sim, lógico que sim, óbvio que sim. Você começar a desenvolver um aplicativo, um sistema, um software, sem planejamento, é a mesma coisa que você querer sair viajar, você sabe aonde você quer chegar, mas você não sabe qual o caminho que você tem que fazer para chegar lá. Então você sai da sua casa, você vai pegar o primeiro caminho que tiver na tua frente, se der certo, beleza, vou chegar lá no meu destino. Se não der certo, no meio do caminho eu vou descobrir que eu estou errado e eu andei um monte à toa. Programação é a mesma coisa, se você não planeja, você pode ser que você acerte de primeira, mas se você errar, você vai ter o dobro de trabalho para consertar o que você errou. Então, planejamento é o passo que antecede a codificação, não existe código sem planejamento, isso é um fato. E ele ainda pergunta o que é melhor no início, entender a lógica primeiro ou a sintaxe e as funcionalidades de cada linguagem específica. Não tem como você aprender uma sintaxe, você tem que aprender o que aquela sintaxe faz primeiro, para depois você escrever o teu código baseado naquela sintaxe. Então a lógica ensina o que você pode fazer com os comandos de uma linguagem. Então primeiro você tem que estudar a lógica, depois você vai aprender como você escreve isso dentro da linguagem que você quer trabalhar. Seguindo, temos a pergunta do Carlos Magno, que pergunta o seguinte: tenho muitas dúvidas em relação à programação, quero muito aprender e passar a utilizar com maior confiança. Tenho assistido várias aulas, mas mesmo assim falta confiança. A confiança, ela vem com o aprendizado. Falta de confiança significa que você não tem conhecimento suficiente sobre um assunto. Então a única maneira de você perder a sua falta de confiança é estudando, é aprendendo o assunto que você está querendo ter maior domínio para trabalhar com ele. O Júnior diz que tem dúvidas sobre quando empregar a lógica e quando empregar a sintaxe. Júnior, não tem como ter dúvida nisso. Você emprega a lógica na forma de pensar, de planejar, de raciocinar, e você emprega a sintaxe quando você está executando o teu planejamento. São duas etapas distintas, onde você emprega em uma delas a lógica, em outra delas a sintaxe. O Caio Souza diz que é aprendiz numa empresa que desenvolve aplicativos web, só que não sabe programar em nada. Pergunta quais os primeiros passos, se a lógica é um deles. Sim, a lógica é o primeiro passo, como eu falei anteriormente, você vai aprender tudo aquilo que você pode fazer com uma linguagem de programação. Então você começa aprendendo o que você pode fazer, para depois você
fazer aquilo que você pode. E a última pergunta é do Felipe Mantoan, que pergunta o seguinte: como estudar lógica de programação? Mesmo conhecendo vários parâmetros de uma linguagem, como desenvolver tal forma de pensamento? Bom, o fato de como estudar ou como não estudar é uma coisa pessoal particular de cada um. Não tem como eu te dizer qual a melhor forma de estudar. Para mim, a melhor forma pode ser A, para você pode ser B. Então não existe uma regra. É a mesma coisa que ter inspiração para criar o design de um site, por exemplo. Pessoas que nasceram para design, que têm inspiração, é uma coisa, você não aprende isso num curso. Então, a forma de você estudar, você vai ter que chegar na conclusão de qual maneira é melhor para você aprender, para você estudar, para você assimilar aquele conteúdo que você está trabalhando. Essas então foram as perguntas do Tô a Fim de Saber sobre lógica de programação. Se você gostou desse formato de vídeo, se você curtiu as respostas, gostou das dicas e quer ajudar a gente a divulgar esse vídeo, é só dar um joinha no YouTube ou então compartilhá-lo numa rede social. Vamos ficando por aqui, muito obrigado a quem assistiu, a quem acompanha o RBTech e até uma próxima oportunidade.